Então tá, começando oficialmente agora, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. A gente recebe o Antônio Firmino e o Fernando, são do Museu São Cofre da Rocinha. Prazer enorme receber vocês aqui. Estava explicando antes de começar a gravar, que é o sentido dessa disciplina, estágio 2 em História da UERJ, é que o historiador, a historiadora, o professor de História, trabalha com a memória, com instituições de memória, com museu, com patrimônio, mas não só numa perspectiva que a gente pode dizer assim, oficial, dos grandes museus, dos museus histórico nacional, do Museu da República, né? É claro que esses daí também são importantes para o nosso trabalho, são importantes para a gente ter acesso a uma série de informações do passado, mas aqui a gente tem tentado principalmente trabalhar com a história cotidiana, trabalhar com a história mais acessível, a história feita pelos sujeitos, pelos brasileiros, pela maioria dos brasileiros, né, que moram em periferias, que moram em favelas, que são negros. Então, a gente tem recebido aqui diversas instituições que trabalham com isso, né? O Museu de Favela, o Museu Vivo de São Bento, Museu da Maré, e entre outras instituições também que trabalham com memória, como na Argentina, as Mães da Praça de Maio, em Portugal, o Museu do Aljube, que é um museu que trabalha com o período da ditadura portuguesa, do Salazar, e da luta contra a ditadura. Então, essa disciplina ela trabalha com memória nesse sentido. Então, Firmino e Fernando, boa noite, brigadão por vocês estarem aqui, e aí eu passo a palavra para vocês, para a gente ganhar esse tempo aí. Obrigado, tá? A gente acabou não combinando, quem fala primeiro? Fernando. Então tá. Fernando começa. Sempre Firmino piada conversa. Obrigado aí, gente. Legal. Tá, eu não estou me vendo aqui. Eu estou tentando me ver aqui, que acho que eu cliquei em algum lugar aqui. Vocês estão me vendo? Sim, sim. Faz o seguinte, levanta a mão que você vai se ver aí, aí você passa para o... Tá. Tem como levantar a mão aí, que aí você... Pronto, isso. Você está se vendo já? Isso. Não, mas eu vou me ver aqui, qualquer momento. Tá bom. Então, Fernando. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Como sim. Ótimo. Você vai conseguir compartilhar aí, Fernando? Não consigo não, porque eu estou no celular. Eita, para mim aqui está ruim de compartilhar aqui. Mas, bom, vamos... clicar no íconezinho aí, compartilhar a tela. Só um minutinho, que eu estou meio enrolado aqui, professor. A gente resolve, sem problema. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp, aí eu posso compartilhar aqui por você que sabe. Maravilha. Então, deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Cadê o WhatsApp? Você que sabe, o que for melhor para você. Não, no WhatsApp acho que é melhor aqui compartilhar, porque aí isso vai me ajudar bastante aqui. Só um minutinho. Deixa eu me encontrar aqui. Me encontrei. Me encontrei aqui. Seu Hermiro, eu ia pedir para você começar, Fernando, porque eu consigo fazer uma coisa. Que eu vou aqui, estou com 3 telas abertas aqui, tentando mexer nas 3. Mas vamos lá, vou conseguir. Pode começar aí, Fernando, por gentileza. Tá. Então, eu vou começar por aqui, depois a gente emparelha. Então, eu vou começar aqui pelo slide número 12. Certo? Ok. Tá. Então, boa noite para todos. Obrigado, professor, pelo convite. Firmino está aí, essa parceria, e agradeço a turma de História por estar ouvindo a gente. Finalmente eu estou falando para uma turma de História, eu também sou formado em História, mas a gente fala muito para arquiteto e urbanista e para antropólogos, mas é bem difícil a gente falar
para os historiadores. É uma posição nova e interessante. E aí, espero ficar à vontade também, então, com o termo que a gente usa nessa cadeira. Então, enquanto se ajusta as questões técnicas, deixa eu falar um pouco... Eu vou falar brevemente do museu, vou falar mais da história da Rocinha, brevemente, mais brevemente ainda sobre a história das favelas, porque eu imagino que você já tem um acesso interessante a esse aspecto, que é a favela de modo geral, né? Então, muito brevemente, meu nome é Fernando Hermílio da Silva, morador da favela da Rocinha, que já foi a maior favela da América Latina, já foi a maior favela do Brasil. Então, é um monumento de... A gente podia começar brincando, né, como um grande monumento do patrimônio carioca, só para desafiar o IFAM e essas questões de patrimônio cultural e patrimônio material. Assim, oficialmente, ela tem hoje 101 mil moradores, o que já coloca a gente como maior do que 70% dos municípios do Brasil. 70% dos municípios do Brasil, falando oficialmente pelo IBGE, não tem 100 mil habitantes. Então, coloca a Rocinha num lugar bem interessante, embora seja uma grande cidade fantasma, porque não existe, né? Como a gente não tem, eu espero lembrar isso daqui a pouco, a gente não tem um título de propriedade da terra, o que torna a gente invisível, né? Então, nós somos um grande volume na Zona Sul Carioca, mas invisíveis aos olhos da lei. Então, por isso que a gente sofre sempre as questões o grande fantasma que a gente tem na cabeça são as remoções. E volta e meia a gente sofre com essa ameaça justamente porque a gente não consegue comprovar, né, materialmente a posse dessa terra. E por isso eu começo, depois o Firmino vai mostrar para vocês, lá no slide número 12, ele se intitula 1822 até 1850, que é a fase áurea do Poceiro. Isso é da Emília Viotti da Costa, é uma historiadora colega nossa. Então, ela faz uma narrativa, né? O que tem a ver a Lei de Terras com a favela da Rocinha em 2021, ou com qualquer outra favela, ou com a Maré, ou com o Cantagalo, e o BUF, e o Museu da Maré. O que tem a ver isso, né? A questão é que houve um decreto de Lei de Terras em 1850. Antes de 1850, as terras eram de costume. Então, se sabia, né, a quem aquelas terras pertenciam. As terras de índio, as terras de negro, as terras de português, as terras de espanhóis. Então, algumas terras, né, desde as Seis Marias, eram demarcadas, mas uma grande porção de terra não. Então, a posse era a grande questão, é o diferencial de propriedade naquela época. A partir de 1850, com a declaração dessa lei, se torna obrigatório você declarar a extensão de terra. Então, você precisa ir ao cartório e registrar a sua terra, porque senão elas se tornam terras devolutas. Aí tudo bem, parece a nossa democracia sempre funcionando, né? Tá ali para todo mundo. O problema em 1850 é que nem todo mundo fala português, nem todo mundo tem acesso aos cartórios, nem todo mundo é católico. E então só os portugueses e os abastados é que vão aos cartórios registrar sua terra. E, né, tem uma oportunidade também de invadir as terras alheias também, né? Aquelas terras em questão, elas passam a ser, então, aumentadas aí. E as terras, e nós, né, proprietários, nós poceiros de terras de negro e terra de índio, a gente perde essa qualidade ali em 1850. E o que parece uma jogada simples, ela afetou a gente hoje, em 2021. Porque eu sempre dou o exemplo da minha mãe e da minha casa, a casa é construída na década de 60, e essa casa não existe, né? A gente pode pegar qualquer mapa oficial do Rio de Janeiro, a casa não está lá. Embora ela esteja, para mim, carregada de memória, carregada de histórias e de afetos, oficialmente ela não está lá. Então, eu preciso continuar sofrendo os ataques do Estado, de qualquer governo, seja Crivella, seja Eduardo Paes, seja Negrão de Lima, seja o Lacerda. Então, a gente sempre vai passar por essa questão. E aí é uma brincadeira que eu faço com o Firmino sempre no museu, nas nossas reuniões, é que a memória é muito bacana, a cultura é muito boa, mas ela não nos prende à terra. Então, a gente tem uma questão, acho que a favela tem que dar um passo à frente hoje, que é a cultura de favela é muito bonita, a memória de favela é muito bonita, mas a gente tem que ir para um ponto diferente hoje, que é a questão da terra, da permanência, de como a gente fica. E aí, esse museu ele é um instrumento justamente para isso.
as nossas questões internas também é que isso, nós não somos colecionadores de documentos, a gente não faz coleção, não é isso. A gente usa o mote da memória justamente para criticar o hoje e para pensar, né, por que a gente está dessa forma ainda assim hoje, né? Por que meus pais estiveram assim em 60, por que meus avós estiveram ali em 40, e por que eu permaneço assim hoje sem direito algum, sem nenhuma garantia? Então, o museu ele serve para isso, né? Se alguém for perguntar, né? Mas para que o museu de favela? O museu é isso. E depois o filme não vai falar melhor sobre isso. Então, a gente toma essa pernada, né, com a liberdade da palavra, em 1850. E esse reflexo é sentido até hoje. Então, a gente, essa insegurança, né? A gente vive uma sequência de insegurança, né? Insegurança alimentar, insegurança de emprego, todas as questões. E tem insegurança da terra. Então, eu não consigo provar que essa terra é minha, embora haja uma ferramenta chamada uso capião. Mas o judiciário, né, nós, moradores de favela, nossa relação com o judiciário é de guerra. Então, o judiciário, quando sobe o morro, é para tirar a gente. Então, dificilmente a gente consegue um conforto de ir ao judiciário fazer essa negociação com terra. Já houveram algumas tentativas de regularização fundiária na Rocinha, mas sempre em áreas muito pequenas. A gente conhece agora o nosso atual governador, né, Cláudio Castro, que está tentando uma manobra eleitoreira agora com a obra de uma mini obra. Ele conseguiu esconder 2 bilhões de reais e vai fazer uma obra mínima na Rocinha para tentar se reeleger. Então, essa é uma questão. Então, a gente não consegue ir ao judiciário para dizer, olha, o Cláudio Castro sumiu com 2 bilhões que seriam para o saneamento da Rocinha. A gente não tem esse acesso, a gente não tem essa força, mesmo que a gente não se sente confortável, e o judiciário também nunca se coloca a nosso favor. Então, é uma questão. Bom, dito tudo isso, então eu entro aqui mais especificamente na favela da Rocinha, né? O slide número 13, que vocês vão ver, é justamente o jornal Tagarela, o jornal comunitário, ele atuou, foi bastante atuante, né? Firmino pode falar até melhor do que eu, porque ele trabalhou na ASPA. Firmino trabalhou acho que uns 10 anos na ASPA, né? Que é uma creche de ação social Padre Anchieta. Uma creche muito, muito ativa, muito interessante. Algumas cabeças pensantes saíram dali da ASPA. Eu gostaria de ter feito parte daquele grupo ali, mas eu não tinha aquele tempo. Então, o Jornal Tagarela é uma das ações desse grupo da ASPA, que tinha teatro, música e as questões de saneamento. Então, outra coisa que eu estou tomando a palavra do Firmino é que a gente, enquanto museu, a gente não faz nenhuma novidade. Então, a gente não tem nenhuma vaidade de dizer nós somos um museu. Não, a gente está dando continuidade a um trabalho que já foi feito, pelo menos desde a década de 60. Isso a gente pode dizer, inseguramente, eu posso dizer que desde a década de 60, porque eu tenho certeza que 40 e 30, alguém estava tentando fazer memória. A diferença de hoje para o museu é que a gente está tentando fazer isso de forma sistemática. Então, usando os recursos que a gente tem, né? Eu sou da história, eu fui menino da geografia, então a gente está tentando fazer isso menos como uma coisa particular, e agora pensando mesmo num coletivo, né? Como é que isso se mantém? A gente, então, aí eu entro direto na questão da Rocinha, né? Como, né, deixa as favelas agora, eu vou falar especificamente dessa favela que é a nossa casa, o nosso lar, a nossa habitação. Eu ouvi essa frase em algum momento. Deixa eu entrar nessa parte para depois você voltar. Fica bom. Isso que eu ia perguntar, eu compartilho agora? Tá. Isso, por gentileza, podia compartilhar aí para a gente. Peraí. Eu estava falando igual pobre na chuva aqui, feliz da vida. Vou compartilhar aqui, peraí. A expressão é ótima, né? Pobre na chuva, é maravilhoso. Então, já estão vendo aí? Ainda não. Agora sim, né? Isso, aí. Muito bem. Território, Periferia, Memórias e Direitos. Isso aí foi uma atividade que nós fizemos recentemente, né, no IAB. Pode ir passando, por favor? Pode ir passando. Isso é só a apresentação da nossa palestra. Pode ir passando. Tem que dar uma travada aqui agora. Pronto. Pode ir passando, por favor. Parou aí. Então, o Fernando ia entrar falar da Rocinha, eu quero aproveitar essa deixa dele, falar da Rocinha, falar diretamente dessa questão do museu, não é? E que museu é este? Eu sempre coloco, não é? Acho que primeiramente, né? Boa noite à turma, não é? Aos presentes, obrigado mais uma vez, professor Mário,
né, por essa oportunidade. Me chamo Antônio Carlos Firmino, né, sou dos integrantes do Museu Sankofa Memória e História da Rocinha. Museu este que eu sempre coloco que, para falar de memória e história, né, em se tratando de um museu, nós não estamos começando nada de novo, né? E eu sempre falo porque nós temos uma obra que foi produzida pelos moradores da favela da Rocinha, que é um livro chamado Varal de Lembranças, né, que ele é da década de 82, 83, 83 que ele foi na última publicação dele, né? Ele é da década de 80, então a última publicação foi em 83, que eu chamo de um grande inventário participativo a partir da professora Lígia Segala, né, que é antropóloga e parceira nossa também no museu, uma das fundadoras do museu, professora na UF, não é? No departamento de educação, e ela, não é, na década de 70, dando uma aula de alfabetização de jovens e adultos, não é, para jovens e adultos, na escolinha da ASPA, o Fernando falou, né, na Ação Social Padre Anchieta. Claro que eu não trabalhei nesse período, mas na década, já no final de 90, que começo a trabalhar na ASPA, mas o fato de ter trabalhado lá me deu essa oportunidade de conhecer, de ter contato com essas pessoas que produziram muito, né, na década de 60, 70 e 80, não é, sobre a Rocinha. E nós, no museu, estamos sempre falando que o que muda da gente para o livro, claro, não é o contexto, a nomenclatura, mas o interesse de manter as memórias e histórias, né, dos moradores vivas. Por quê? É importante que nós tenhamos esse direito às memórias e histórias. É fundamental que tenhamos, primeiro porque somos cidadãos e cidadãs que temos esse direito. O morador da favela, seja ele de qual for, tem o direito de ter suas memórias e histórias preservadas e compartilhadas. Sendo que eu sempre trago, uma das questões é que falar de museu não é reproduzir o que a história oficial faz. A história oficial nega a presença dos nativos, né? Fernando falou dessa questão das terras, da questão dos nativos, dos povos originários, né? Dos indígenas, que nega, por mais que tenhamos um Museu do Índio, e mesmo assim não supre a diversidade de etnia que nós tínhamos, e aí eu falando só, né, na nossa região, e eu trago que essa região, com certeza, ela teve a presença muito forte, né, da Confederação dos Tamoios. Então, uma Confederação dos Tamoios, tivemos aqui, que são os verdadeiros donos das terras, que depois chegam os portugueses, sobre esse processo que o Fernando falou. Porém, eu trago, dentro desse momento das terras, um pequeno recorte que é para falar da presença dos escravizados nessa localidade, que sempre se busca negar a presença dos escravizados, dos africanos que foram escravizados, seus descendentes nessa região. E aí isso tudo tem a ver com a questão do direito à memória e história. Que história é essa numa região que ficou hipervalorizada, e onde hoje é o Alto Leblon, ali tem um clube chamado Campestre, que ali era o Quilombo das Camélias. Quilombo das Camélias, esse quilombo fazia divisa com as terras da fazenda Rocinha, tá? Esse quilombo das Camélias, ele era um quilombo que, de uma certa forma, ele tinha o seu dono do sítio, que era um sítio agrícola, e ele plantava camélias. Primeiro que ele era um português, empresário, produtor de malas, comerciante, e ele era abolicionista. E ele, com o dinheiro que ele tinha, ele comprava as alforrias, e os escravizados deixavam de ser escravizados, ficavam livres, e aí convivendo, em harmonia ali nessa região que hoje é hipervalorizada. Ali era o Quilombo das Camélias, e tem um livro do Eduardo Silva, não sei se ele ainda continua professor na Casa Rui Barbosa, e é um livro muito interessante, que não fala da Rocinha, mas ele fala dessa região, ele fala dos abolicionistas, fala dos abolicionistas, que convida também a princesa Isabel, para dar um rolê, hoje, a gente fala de um rolezinho, para vir na praia da Gávea ver baleia encalhada.
né? Isso aonde também? Em frente, onde hoje, aqui em São Conrado, onde temos a Vila Riso, que é um espaço, né, muito interessante, ali era chamada Fazenda São José da Lagoinha, onde se reunia boa parte dos abolicionistas. Então, essa região já era uma região de luta por liberdade, de luta por direito. Não é? No entanto, que onde, em frente à PUC-Rio, temos a Escola Luiz Delfino, que é uma escola municipal do primeiro segmento, e essa escola, informações que nós temos, que é a terceira escola do período do Império, que tem uma planta arquitetônica, que, na verdade, se torna a escola a partir de um escravo forro, letrado, que ele pede não é, ao proprietário da fazenda que poderia ter, não é, dar aula ao pende, não é, do casario ali, né, ao valor de uma pataca para as crianças pobres e negras dessa região. Então, eu estou falando de 1869, se não estou enganado, 1869. Então, já se tinha uma preocupação com a educação e o processo de libertação nessa região. E aí, avançando um pouco mais, não é, quando muda-se toda a configuração da política econômica escravocrata, claro que as fazendas dessa região vão à falência, não é? E na falência, a Fazenda Rocinha, e aí começa um processo justamente de que também do crescimento da cidade. E aí, eu ia falando já em 1920, não é? Que é o momento que a fazenda ela passa para as mãos, não é, da década de 20, que ela passa para as mãos, não é, da família Castro de Guidon, que tinha um banco, e como qualquer banco, esse banco fica com as terras e fazer com que com as terras? Loteamento. E esse loteamento dessas terras que muitas das vezes não levam em consideração os escravizados que moravam nessas localidades, que não ganharam um lote de terra, mas eles permaneceram morando, não é? E a partir desse processo do loteamento, muitas famílias foram adquirindo os lotes. Tá? Esse processo de adquirir os seus lotes, ele passa muito, né, por quem tinha dinheiro, claro, na grande maioria de origem europeia. E é interessante que esses lotes, né, pela prefeitura, foram embargados, né? Mais à frente, Fernando vai tocar nessa questão que ele estava falando, né, das terras, né? Esses lotes eles são embargados, não é, por motivos, não é, da prefeitura, e quem comprou o lote não veio morar, e quem comprou já morando, né, continuou morando nesse sentido. E eu trago uma das falas, que é uma das nossas fundadoras também do museu, que é a Maria Helena, que ela fala que os pais dela, né, saíram de Portugal, compraram essas terras aqui, compraram de Portugal e vieram diretamente para a Rocinha. Né? Só saíram daqui, não é, depois de falecidos. E Maria Helena continua morando ainda na Rocinha. Não é? Então, assim, é uma cria, não é, da Rocinha nesse sentido. Então, para vocês terem uma noção, não é, do o valor comercial que já se tinha uma preocupação nessa região, não é, há muito tempo. E aí o mais interessante, quando nós estamos falando de Rocinha, né, e aí tem todo, não é, momentos do crescimento da cidade, que eu sempre gosto de estar trazendo, não é, para falar da Rocinha, que morador da favela faz parte da cidade. A favela é cidade. Por que a favela é cidade? Porque são os moradores da favela que constroem a cidade e constroem a favela. Então, ele trabalha duplamente, não é? Que acaba a cidade negando esse direito a ele, não é? Que é esse direito da terra que o Fernando está falando, que nós, moradores da favela, não temos o RGI, não é? Que é o registro, não é, de imóveis, não é? Nós não temos. Então, qualquer momento, como qualquer parte da cidade que é morador de favela, pode ser removido, não é? Com todos os argumentos que vão querer utilizar. Claro que a resistência sempre haverá. E também a tentativa do direito ao uso capião e o direito da propriedade coletiva também, que vem se discutindo um pouco, não é, nesse sentido. Então, assim, eu gosto sempre de falar de memória e história com um ponto onde a memória e história
dos moradores de favela estará sempre ligado à questão da propriedade. Porém, por mais que nós não sejamos donos, não é? As populações indígenas têm essa questão que é muito forte, a sua identidade ela está ligada à terra, não é? E aí, no nosso caso, a nossa identidade ela não só está ligada à terra também, mas acaba o fato de não termos esse direito à terra, acaba muitas das vezes muitos não se achando que tem essa identidade com essa localidade, que é uma preocupação que não faz com que passamos a lutar por esse direito, dessas memórias da história, por esse direito, não é, de ter o direito à propriedade. Então, eu trago isso com uma discussão que é o que a gente vive no nosso cotidiano, não é o que a gente vive o tempo todo frente a essa realidade, que é o direito à memória e história, mas ela está sempre ligada nessa realidade da propriedade, do direito à cidade. Né? Poderia passar, por favor, professor? Né? Aí vem falando um pouquinho dessas ocupações, evolução urbana de várias cidades, regiões diferentes, originárias de planos ou não, nome de favela, mucambo, vila, e eu trago essa questão, o nome favela, é interessante porque todo momento nós falamos que a primeira favela é o Morro da Providência. Aí eu falo, mas tá bom, primeira favela é o Morro da Providência. Não tem... Não. Mas onde moravam as pessoas que não eram escravizadas, os libertos, pobres, negros? Moravam nos morros também, além dos cortiços. Mas o fato dos morros não terem o nome de favela, então acaba que essas informações ela acaba se perdendo. Né? Então parece que esse formato de moradia só acontece a partir desse período, que os nossos antepassados equivocadamente foram lutar lá em Canudos e, nesse retorno, vão morar nesse morro atrás ali do Ministério do Exército, que se constitui como se fosse a primeira favela. E eu sempre brinco muitas das vezes, tá, mas onde moravam essas pessoas antes? Não moravam nos morros, não ocupavam esses espaços de moradia? Então, eu trago isso para essa provocação, aos antropólogos e aos historiadores também. Por favor, poderia passar? E aí, traz o que o Fernando estava comentando, e eu acabei de falar, essa questão de Canudos, desse extermínio que nós tivemos. Mais uma vez, somos nós lutando contra nós mesmos, em função de quem está no poder, nos enganando que nós teríamos aí, de uma certa forma, um direito a um lote, um direito a um pedaço de terra que, até os dias de hoje, são momentos raros de termos isso. Termina a escravidão, entre aspas, não se tem uma compensação. E a luta dos nossos antepassados também em Canudos foi na mesma lógica de ter um lote de terra, também não tiveram. No entanto, quando a Providência completa, acho que, se não estou enganado, foi em 2000, 2001, são 100 anos de favela, o pessoal trouxe um tema, 100 anos sem providência. Porque a providência seria para ser tomada uma providência. Então, em 2000, tem um tema muito interessante, muito rico em debate, falando justamente isso, 100 anos sem providência, 100 anos sem o quê? E aí não é só 100 anos, então a gente continuamos sem providência. Pode passar, por favor. Pode passar, gentileza. Aí é o Morro da Providência, nesses barracos aí pendurados, 1822 até 1850. Aí tem um detalhe, que são fotos do Augusto Malta, que foi contratado pela prefeitura, prefeito da época foi Pereira Passos, foi Pereira Passos, se não estou enganado, e ele fotografa várias regiões, e principalmente essa região aqui é muito fotografada por Pereira Passos, tá? Com qual a intenção? Especulação imobiliária, passagem de especulação imobiliária, e aí a chegada, a possibilidade dessas fotos também servir de informações
não é, para ampliação das vias, não é, nessa região, nessa localidade, que aí, mais à frente, né, quando você está falando de vias, pode passar, professor, por favor, nós estamos falando da expansão da cidade, né, da expansão da cidade, pode ir passando, né, da expansão da cidade, né, que cidade é essa? Então, a cidade, não é, ela cresce, não é? E aí acho que tem um fato que é interessante, que as nossas grandes cidades elas estão no litoral. Na geografia a gente chama do crescimento caranguejo, para os lados, né? No litoral, para os lados, não tanto para o interior. Né? Então, as grandes capitais estão, não é, no litoral. Então, sendo no litoral, o crescimento, não é, da cidade que sai, não é, do centro urbano, que hoje é o grande centro urbano, atravessa o túnel Copacabana, essa região é uma região totalmente de sítio, né, e alagadícios, não é, pernilongo, mosquitos, então só vinha para cá quem tinha interesse mesmo de ficar, né, passar o final de semana, suas férias, suas temporadas, mas a cidade ela começa a crescer para essa região, onde já na década de 20, como eu estava falando, não é? A Estrada da Gávea ela é rebatizada, porque antes era caminho que levava à Praia da Gávea, não é? E ela é rebatizada em 1917 como Estrada da Gávea, para justamente fazer esse fluxo, não é, para essa região que começa o surgimento de São Conrado, para chegar à Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Então, toda essa região, nesse período, era chamada da Grande Freguesia da Gávea, né, que se estendia até Barra da Tijuca e uma parte de Jacarepaguá. Então, essa é uma região que tem toda uma especulação. Aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com a Rocinha? Tem tudo a ver com que esses moradores eles circulavam, ele construiu essa região, ele construiu a cidade. Né? Então, quando eu sempre trago que o morador da favela, né, a favela é cidade, né, porque ela não está dentro do que o Joanir Ventura escreveu, cidade partida. Né? Fazia-se muito essa discussão da cidade partida. Não. Né? Aí vem o professor Adair Rocha, não, cidade serzida, a cidade está unida. Não é? Quem desce para trabalhar no seu cotidiano? São os moradores da periferia e da favela. Se o morador da periferia ou da favela deixar de descer o morro, a cidade para. Então, favela é cidade. Porque essa mão de obra vem de onde? Vem dos moradores da favela. Vem, não é, de quem produz a cidade, quem produz, não é, a sua localidade, que é a favela. Você quer entrar aí, Fernando, nessa parte? Vocês viram? Sim, pode ser. Pode ser. Eu estava aqui, é engraçado que eu fico te ouvindo falando, eu fico tentando te interromper. Mas falta isso, falta isso. Pode falar, pode interromper. Não, mas é uma coisa que eu queria comentar justamente nessa aula, que nós somos um museu vivo, né? Parece um museu vivo de São Bento, né? Como nós somos um museu vivo, uma instituição orgânica que está em crescimento, em desenvolvimento, a gente não sabe nem para onde é que a gente vai. A gente tem algumas missões, mas não sabe para onde vai. Então, a gente tem, as nossas discussões não estão prontas ainda, né? Então, a gente vai, ao passo que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo correções de roteiro e das próprias ideias. Quando o Firmino fala, né, a favela é cidade, e quando eu ouço isso, me dá uma coceira atrás da orelha. Então, eu pertenço à cidade, né? Eu sou objeto da cidade. E aí eu gosto sempre de pensar do outro lado, né? Se a favela é cidade, então a cidade é a favela. Então, existe uma complementaridade aí. E é exatamente isso que o Firmino falou. Porque o medo, durante algum tempo, foi, né, o morro vai descer e tomar o asfalto. O morro desce e toma asfalto todo dia. É exatamente isso que o Firmino falou. A gente desce todos os dias e sobe todos os dias. Então, há uma romantização dos conceitos, né, que a gente precisa... E uma das missões que a gente tem no museu é essa construção de novos conceitos. Porque não cabe, a gente não pode mais ir para a universidade, usar os conceitos antigos e aplicar na realidade, porque não dá mais, simplesmente não tem mais espaço. E essa de que
falando na primeira pessoa, né, eu pertenço à cidade, parece que eu estou voltando a 1888, né? Eu tenho um dono e ele diz o que eu faço. Realmente ele diz o que eu faço e o que eu não faço. Realmente ele me paga muito pouco pela mão de obra e pela mão de obra barata que eu me constituí. Isso é verdade. Mas eu não me sinto pertencente a ele. E se a gente fosse voltar, né, para as causas da abolição da escravidão, a gente vê que era inevitável. Ou libertava, a gente ia embora, de algum jeito. Entendeu? Chegou num ponto lá, não dá mais. Pode ser a princesa, pode ser o duque, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então, mas foi muito bem apropriado. A historiografia também, que foi branca demais, né, ainda continua branca, ela se apropriou muito bem desse fato e tomou. E aí, fazendo uma provocação de como é que a historiografia toma isso e a direita toma esses movimentos, né? 2013 foi a mesma coisa, né? A turma foi para a rua, não é pelos 20 centavos, a direita se apropriou daquilo e a gente terminou em 2018 com um problemaço aí, perdendo esse protagonismo das ruas. Então, estamos aqui na favela da Rocinha, né? TV Tagarela. TV Tagarela é uma consequência do jornal Tagarela. Isso. Então, esse jornal, eu comecei por ele, porque ele dura de 78 até 1983, que se a gente deixar passar, é o período ditatorial ainda, o período da distensão da ditadura militar brasileira. E essa turma de favela, que eles são um problema, né? A gente, como morador de favela, a gente é um problema para o pensamento intelectual, né? Porque se disse para a gente, né? Eu estou me colocando aqui como pesquisador, se disse para mim que não existia nada na favela. E aí, quando eu vou pesquisar a favela, eu que moro lá, eu estou dizendo, ei, tem alguma coisa aqui. E quando eu vou pesquisar a favela, tem coisas lá dentro. Tem gente fazendo o movimento de 78 a 83 dentro da ditadura militar, né? Pedindo direitos, saneamento, fazendo mobilizações. Isso é uma coisa que a historiografia escondeu da gente. E então, esse exemplar de 78, o símbolo do jornal é justamente um alto-falante, né? O tagarela, né? Aquele que fala demais. Nesse momento em que a sociedade está calada, a Rocinha tem um jornal dizendo, nós somos tagarelas, a gente está falando. E essa edição, ela traz justamente uma reportagem dizendo, né, como surgiu a Rocinha. Então, isso é muito perturbador, né? Para a gente que se forma lá nos anos 2000, anos 90, 2000, ver que as pessoas já tinham preocupação com a origem da história da Rocinha. Então, é interessante. Por favor, professor, pode pular o slide seguinte. Esse próximo slide é uma escritura. Aí a gente entra como historiador careta, né? Que precisa de documento, né? Viva a história oral que salvou a gente dessa prisão do documento, né? Mas esse documento é uma escritura de compra e venda em nome de Luiz Cantanhede, e ela é de 1912. O que isso é interessante? O interessante é que essa família Cantanhede ainda reside na Rocinha. Então, esse documento tem um valor assim, de muito peso. E essa família continua residindo lá, bem no meio da Rocinha, lá na Rua 4. E é uma família assim, de garotos, gente nova, com 30 anos, com 15 anos. A mãe tem pouco mais de 35 anos. Então, é um fato você conseguir ter um documento e ter a família vivendo lá. Então, a gente fazia essa idade da Rocinha com 1912. Mas o próximo slide, por favor, professor, que foi a pesquisa de uma parceira nossa, também historiadora, a Mariana, e aí ela consegue jogar a gente mais para trás ainda, ela consegue jogar esse nascimento da Rocinha para 1905 na documentação. Então, a gente tem aí um jornal, a Gazeta de Notícias, de 1905, que é uma notícia de aplicação de multa, né? Lá na última linha está lá, de um lugar denominado Rocinha. Então, aquilo que eu falei lá da Emília Viotti da Costa é justamente isso, né? O direito de costume. Então, a Rocinha ela já existia há muito tempo, e o que uma das provas que a gente tenta chegar no museu é esse volume dessa favela, né? Qual é o tamanho dela. Então, a gente pode ver que em 1905 ela já estava registrada, ela já era conhecida, e a gente acredita no museu que ela já tem um volume em 1925 e 1930. A gente vai ver isso logo a seguir com o decreto de desapropriação da Rocinha. Pode passar? Então, se a gente supõe que ela já era grande, né, a gente pode afirmar também ali pela ocupação proletária no entorno ali da Gávea, né? Vamos lembrar que a Rocinha hoje ela está entre Gávea e São Conrado,
um dos bairros mais caros do Brasil, né? O metro quadrado de terra mais caro do Brasil, mas ela era um subúrbio, um rincão, um subúrbio carioca. Então, as fábricas eram instaladas justamente lá nas áreas, né? O que a gente chamaria hoje de Olaria, ou Madureira, ou Campo Grande, áreas bem afastadas do centro da cidade. Então, essas fábricas são colocadas ali por conta da hidráulica, né? Da água, né? Porque as bombas eram movidas à água. E a gente tem uma ocupação grande de fábricas no Jardim Botânico, na Gávea, e juntando, tem uns dados ali que gira em torno de 3.000 funcionários, 3.000 operários. Fernando, Sim. deixa eu fazer um recortezinho. É o crescimento da cidade, né? É o crescimento da cidade, do centro de Botafogo para cá, e o mais interessante, o porquê das fábricas. Então, alguém tinha que desbravar, não é? Então, você manda os trabalhadores, você constrói as fábricas, você bota os trabalhadores, vai desbravando, ocupando, e depois você vem com uma outra forma de ocupação, né? Sim. A velha estratégia. Exatamente isso. Então, a gente supõe dentro do museu que desses 3.000 operários, né, que trabalham aqui na Gávea, nesse lugar distante, e eles voltam para o trabalho, eles vão para o centro, do centro vão para Maria da Graça, vão para Olaria, então, sei lá, 1, 2 horas de transporte, né? Bastante diferente da atualidade de hoje, que é exatamente a mesma. Então, a gente supõe que parte desses trabalhadores começam a ocupar casas ali na Rocinha, porque ficaria muito mais fácil você morar ali e trabalhar embaixo na Gávea. Então, a gente vai ver porque o bonde, em 1907, já chega no alto da Gávea. Então, pode botar o próximo slide, que é uma brincadeira com o bonde, só para ilustrar, que justamente o transporte ele já chega ali. Então, você vê que é uma lotação ali em 1904, né? Então, já tem um desconforto. Então, era interessante se pensar na moradia próxima. No próximo slide, a Estrada da Gávea, ela já é uma estrada bastante conhecida, né? Como o Firmino já falou, né? O caminho que leva à Praia da Gávea. Então, ela já é uma área de acesso, já é uma área de interligação entre as zonas. No próximo slide é esse aqui, né? Que é a especulação imobiliária, como o Firmino falou. E aí a gente começa a juntar as peças, né, desse volume da cidade, desses trabalhadores que moram na Gávea e essa ocupação da Rocinha, né? Em 21, o Gávea Golf ele compra uma sede ali, onde é a sede hoje dele, né, em São Conrado. A história do Gávea Golf é interessante porque o terreno não seria ali, seria um terreno onde hoje seria o subúrbio para a construção do clube. Quando o Gávea Golf tentou comprar esse terreno no subúrbio, ele estava ocupado, porque haviam poceiros nesse terreno. Então, o Gávea Golf preferiu estar no livro oficial dele lá. Então, eles preferem não entrar em litígio com aqueles moradores dali e vão ocupar um terreno que está vago ali na Gávea. Então, é esse terreno do Gávea Golf Clube. Já em 30, né, a CIA Cristo Redentor, que pertence ao Hermano Barcelos que dá nome ao bairro Barcelos, lá na Rocinha, na parte baixa. Ela já pensa na questão do loteamento das terras ali embaixo. E a Fazenda Lagoinha vai ser incorporada pelo Oswaldo Riso. Ainda existe ali como é que é o nome, Firmino? A Vila Riso. A Vila Riso continua existindo ali em frente ao Fecha Mall. Então, a gente supõe, então, né, que você vê que as áreas que são ocupadas não são as áreas da Rocinha, são as áreas no entorno, porque a gente ocupa onde está vazio. Então, o Gávea Golf veio e a CIA Cristo Redentor veio tentando regularizar os lotes, coisa que ela não conseguiu porque a prefeitura já tinha uma ideia de especulação ali. O próximo slide, por favor. Esse era Primeiro, eu devia ter separado esse slide, né? Porque o condomínio Praia da Gávea é o que dá origem às nossas ruas lá na Rocinha. E esse empreendimento à direita, que é o Gavialândia, é um empreendimento gigantesco com a ideia de construção justamente onde está essa parte da Rocinha, né? E aí eles vão enfrentar o mesmo problema que o Gávea Golf enfrentou no subúrbio. Eu tenho que pegar esse livro para dizer onde é que é esse terreno. Mas ele enfrenta esse problema. A área está ocupada por poceiros e vai ter que ter, então, uma expropriação daquela terra.
O condomínio Praia da Gávea, ele data da década de 60. E dentro do projeto, que foi um projeto que não foi à frente também, mas dentro dele tinha o projeto da construção das ruas provisórias, dentro desse grande condomínio, que é o condomínio Praia da Gávea. Essas ruas provisórias, nesse momento, em 60, chamava Rua Provisória 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 e a Rua 5. Isso em 1960. Eu não sei quem de vocês já foi na Rocinha, mas quem não foi deve ir, porque a gente tem que falar da coisa e deve ir lá, né? Tipo Tomé, né? Ver para crer. A gente precisa ir na Rocinha para conhecer o lugar. Hoje, se vocês forem na Rocinha e vocês disserem onde fica a Rua 1 continua existindo em cima do mesmo traçado onde foi planejado a Rua 1 dos anos 60. A Rua 2 está no mesmo lugar, a Rua 3 no mesmo lugar, a 4. Só quem mudou foi a Rua 5, que está se chamando hoje de Onéia. Então, eu sou morador da Rua 1, né? Então, seria a Rua Provisória 1, mas a minha identidade está ligada à Rua 1. E eu não sei nem se eu consigo mudar de nome aquilo, né? Rua Castro Alves, eu não consigo mudar. Então, ela vai ser a Rua 1, porque a minha identidade é a identidade de pelo menos 20 mil pessoas que moram no alto da Rua 1, está ligada à Rua 1. O Firmino é morador da Rua 2. Então ficou muito forte, né? Esse acidente que seria, né, essa Rua Provisória acabou constituindo a nossa identidade. Então, o próximo slide. E aí, essa rua que é bastante movimentada, né, bastante conhecida, ela serve de sede do Circuito da Gávea, que funcionou ali de 33 a 54, se eu não me engano. Então, essa área é muito badalada e ela está no alvo da especulação imobiliária da cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente já entra há muito tempo, né, nesse campo cidade, favela, favela, cidade, quem vai ficar e quem vai sair. Esse circuito ele subia pela Rocinha, né, contornava o Morro Dois Irmãos, voltava pela Avenida Niemeyer e fazia isso em voltas. Então, era um circuito bem conhecido. O próximo slide, para quem conhece a PUC fica ali na Gávea, então, vizinha ali da Rocinha, né? Esse era o ponto de largada do circuito da Gávea. Esse prédio ainda está de pé, ele pertence hoje ao serviço social, lá na Rocinha, lá na PUC. O próximo slide é bem legal, né? O público assistindo a corrida ali naqueles anos iniciais. A gente vê o Leblon aqui ao fundo, né? Para quem é historiador, adora essas coisas de pistas, né? As casas pequenas, casas de 2 andares no Leblon. A praia não estava muito mansa, não. E as pessoas assistindo ali a corrida. E os carros estão subindo em direção a São Conrado. Só te cortar rapidinho, Fernando. Só te cortar rapidinho aqui, eu acho que é a Praia do Pinto, né? Que está aparecendo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a seta, se a seta aparece para vocês. Peraí. Lagoa. Então, que a Praia do Pinto ficava bem aqui, nessa área aqui. Nessa região. Sim. Essas casinhas aqui, eu não sei se a seta aparece para vocês, é a Praia do Pinto. Tá lá no fundo mesmo. É que eu pesquisei a Praia do Pinto, por isso que eu tenho algumas imagens. Legal. Desculpa aí, Fernando. Não, tudo bem, eu gosto muito da Praia do Pinto, porque um amigão nosso, né, um parceirão nosso, acabou de morrer essa semana, ele era o Antônio Oliveira, ele era morador da Praia do Pinto, então ele foi um daqueles que foi expulso no incêndio da Praia do Pinto e se mudou para Rocinha, ali antes da década de 70. Então eu particularmente gosto da Praia do Pinto e também porque esse pessoal foi também para o Parque Proletário da Gávea, né, número 1, e eu conheci muita gente do Parque Proletário da Gávea, então eu particularmente eu gosto muito da história das favelas ali da Zona Sul, né? Memória, Ilha das Dragas, então eu tenho um certo gosto por essas imagens. A próxima, então, já está dentro da Rocinha, né? Esse pega ali na Curva do Oeste. Essa rua, o interessante que do traçado, ele se mantém como original. As ruas não mudaram nada. Então, elas continuam... E hoje também continuam em alta velocidade, né? Quem for lá vai ver que as motos andam em alta velocidade. Então, difícil atravessar a rua hoje. A gente não pode esquecer, primeiro, que somos 100 mil moradores, né? Então, o nosso trânsito ele corresponde
a essa quantidade de gente que mora ali. Esse próximo slide, depois eu vou mudar, porque eu estava olhando aqui, eu coloquei, né, o Estado Novo e a luta contra os comunistas, mas eu devia colocar o fascismo contra os comunistas, porque era uma associação, era a direita, né, numa luta contra os comunistas, mas eles esconderam o nome, né, atrás do Estado Novo, né? Então o fascismo, você vê como é que o fascismo ele conseguiu se camuflar nessa sociedade e acabou elegendo um presidente em 2018, que a gente acabou não lendo nas entrelinhas. E em 37 tem essa manobra já, a doação desse terreno, que hoje é a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ela é de 37, feito pela família Castro Guidão, porque a gente especula também que a família Castro Guidão, quando ela se interessou pelas terras que a Rocinha estava ocupando, quando ela resolveu ir lá e ver, o terreno já não estava mais não podia mais ser usado, porque a indenização ia ser muito cara. Então, o que ela pôde fazer foi doar um pedaço para a igreja, porque normalmente, né, dentro dessa tradição brasileira, quando você doa para a igreja, as pessoas respeitam aquele pedaço de terra, e foi o que aconteceu. Então, essa é a paróquia, né, Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica lá na Rua 4, que funcionou durante muito tempo como sede da Fundação Leão XIII, que, para quem estuda favela, sempre vai esbarrar com a Fundação Leão XIII, que funcionou exatamente aí. E, como eu estava falando da Rua 1, 2, 3 e 4, né, se você for na Rua 1, se você for na Rocinha, pegar uma moto ou uma van e dizer assim, eu quero saltar na Fundação, vocês vão saltar exatamente em frente a essa igreja, que é a Fundação, é referente à Fundação Leão XIII, que funcionou aí na década de 30, 40. Então, ok, vamos para o próximo slide, que esse é o Diário Oficial de 44, né, onde a prefeitura tá dizendo que eu comecei falando sobre a nossa ameaça de remoção, né? A gente está sempre ameaçado de remoção, e não é de agora, não é com o Eduardo Paes tentando tirar o Laboiô, não é o Conde tentando fazer um muro em volta da cidade. Isso é um ato comum de todos os governos do Rio de Janeiro, desde o Distrito Federal. Em 44, tem essa tentativa de remoção, né, de desapropriação das terras das casas da Rocinha. Porque a gente supõe que isso foi, aí é uma especulação que eu faço, que é uma manobra do Banco Castro Guidão com alguém da prefeitura, com algum técnico, para tentar liberar essas terras para devolver ao banco. O prefeito até entra com essa ideia de desapropriação, mas quando eles vão ver, né, a Rocinha está grande demais já nesse período. Por isso que quando a gente diz assim, a Rocinha é a maior favela da América Latina, mas ela sempre foi grande, ela não foi mensurada. Então, já em 44, a gente supõe que ela já era enorme e criou um problema grande para a prefeitura, tanto que em 45 o decreto tem que ser revogado, porque assim como o Gávea Golf enfrentou problemas com os poceiros, né, no terreno original que eles queriam, e eles não conseguiriam pagar essa desapropriação, a Prefeitura do Rio também não bancou essa desapropriação das casas ali, na região da Rocinha, já em 45. O próximo slide dá essa dimensão para a gente, né, da Rocinha ali no final da década de 50, né, desse volume, assim, né, porque a gente, como historiador, a gente acaba consumindo como um usuário de imprensa também. A gente crê naquilo que a gente vê através da imprensa. E quando a gente vai buscar nas fotos, a gente vê, opa, tem um volume grande. Ou nas questões que estão na prefeitura, a gente vê que já tinha um volume grande ali de ocupações dentro da favela. A próxima foto é lá em cima, na Rua 1, em frente ao escadão. Essa foto é muito bonita, ela é muito emblemática, né? Esse barraco sensacional aí. Ao fundo tem o Morro dos Cabritos, né? À direita do Morro dos Cabritos, a gente tem o Sacopã, que era uma outra favela também que foi removida. Parte dessa população removida, né, do Sacopã veio para a Rocinha, da Praia do Pinto veio para a Rocinha, Ilha das Dragas, Favela da Memória. O Macedo Sobrinho, que é a favela mais emblemática, Macedo Sobrinho não, Morro do Pasmado, que é uma favela emblemática. Eu conheço uma moça que... Fernando, sim. Não, é interessante, você falou do Sacopã, né? O Sacopã era um quilombo, né? O quilombo de Sacopã, né? Que fica, né, do outro lado da lagoa. Então, lembro lá atrás que eu falei do quilombo das Camélias, né? E o quilombo do Sacopã do outro lado, que hoje no Sacopã só tem uma família de remanescente, né? Que tem a liderança lá do seu Luiz, né? Que luta para se permanecer naquele espaço que é anterior
não é, ao que veio depois, não é? E particularmente direito quase nenhum, não é? Sofre com todos os preconceitos, o racismo estrutural, mas resiste ao que ele tem, ao direito lá de permanecer, morar naquelas terras, né? É o tal do uso capião que falha para a gente. O seu Luiz, ele resiste, ele diz abertamente que o problema deles é um desembargador que é vizinho ali do Morro do Sacopã. Então, esse desembargador tenta, de todas as maneiras, a desocupação daquela área. Então, você vê, é o judiciário que trabalha não a nosso favor. Mas, bem lembrado, Firmino, porque eu acabei esquecendo aqui o quilombo do Sacopã. À direita dessa foto, né, fica o 199 da Rocinha, e esse 199, as costas dele é o quilombo das Camélias, que o Firmino citou. Então, descendo essa rua, eu tenho aqui à direita, a poucos metros, o quilombo das Camélias. À esquerda dessa foto, muito à esquerda, se eu chegar na Pedra da Gávea, lembra, Firmino, a gente tem os vestígios de uma plantação de camélia lá no caminho da Pedra Bonita, que a gente supõe, então, que a Rocinha ela se criou entre 2 quilombos. Então, já é uma perturbação para a nossa cabeça que pensa, essa nossa mente determinista que a gente faz a história, né? E existem muitos textos também interessantes, né, das aldeias indígenas aqui da Lagoa, né, que está completamente apagado hoje, que a gente não trata disso, né, mas primeiro a ocupação indígena, depois os quilombolas, depois os portugueses, e agora somos nós que estamos aí contando essa história. O próximo slide é a abertura do túnel Dois Irmãos, que hoje se chama Zuzu Angel, né? Aquela socialite que acabou morrendo ali. Ela tinha um filho, né? Eu esqueci o nome do filho dele, mas era um Angel também, que resistiu de alguma forma à ditadura e foi morto pelos soldados da aeronáutica. E ela virou uma referência sobre isso. Essa frase do lado, o Mário talvez reconheça, a chegada de novos moradores nas favelas se intensificou devido aos projetos de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? As grandes obras atraíram, né? Acabou favorecendo a formação de favela, né? A obra do Jovem Clube. A Praia do Pinto, assim como as fábricas na Zona Norte, chamou o Jacarezinho, né? Vai fazendo essa força. E nos dias atuais, os shoppings e lançamentos imobiliários da Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, né? Então, as áreas favelizadas, né, que estão acontecendo hoje no Rio. Só uma deixa desse aí, Fernando. Eu acho que entender, né, historicamente, não é, o crescimento das grandes capitais, não é? Que tem os momentos desse crescimento das grandes capitais, ela também coincide, não é, com um problema no Nordeste, que era a cerca e a seca, que também expulsa de duas formas, né, o fenômeno, né, natural da seca e a cerca, que era expulsar, não é, para tomar as terras. Então, você tem esses dois fenômenos, e juntando com o terceiro, que é o crescimento das capitais, que vai fazendo com que muitos dos nordestinos, não é, venham em busca de melhores condições de vida nas grandes capitais, que precisa de mão de obra para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Então, sempre, eu gosto sempre de trazer essa questão, porque parece que as favelas do Rio, não é, ela não tem, acaba parecendo que não há uma relação nesse processo, né? Por mais que a grande maioria das favelas do Rio tenha a ver, né, com a população que veio do processo escravocrata, não é? Mas é interessante, nós estamos falando já, não é, da década de 20, de 30, por aí. Certo. Muito, muito bem lembrado. Você me lembrou uma coisa importante que eu tinha esquecido, que eu ia falar logo a seguir. Primeiro, Mário, obrigado e me desculpe, porque essa citação vem de um livro seu, essa informação aqui da mão de obra sendo atraída pelas pelas grandes obras no Rio de Janeiro. Eu vou depois fazer uma correção e vou citar aqui. Isso. Tranquilo. Saiu de livro seu. Tá? O Firmino me lembrou de uma coisa muito importante, né, na questão do cercamento, né, parece uma coisa do Marx, né, os cercamentos. Isso é 69. A gente na história, a gente não estudou um fenômeno interessante, que foi o golpe de 64.
Assim como a Emília Viotti da Costa diz que, a partir de 1850, a gente teve problema com a lei, a partir de 1964, a gente teve um problema com os militares. Essa história está completamente guardada e encoberta. É exatamente isso que o Firmino falou. Então, se você tinha uma relação violenta, mas relativamente pacífica, né, na medida que a nossa sociedade violenta ela é pacífica, entre o fazendeiro e o poceiro, com o golpe militar em 64, essa relação de força se inverteu. Então, o exército foi para o campo e acabou com aquele equilíbrio de força que tinha. E essa turma vai para onde? Né? Na questão da grilagem. Né? A grilagem é aquela coisa que você bota homens armados em volta da casa e fica dando tiro à noite. Então, o sujeito que está ali dentro, né? Pai, mãe, As vias filho, campesinas. pois é, e essas pessoas ou ficam ou se mudam ou morrem. Então, vão para onde? Vão para a cidade, porque tem uma promessa de trabalho e a gente pode não morrer permanecendo aqui. É uma questão muito séria. O próximo slide, e aí seguindo nessa pista do Mário, é justamente isso, né? As grandes obras do Rio de Janeiro vêm atraindo as grandes obras da capital, como atrai a mão de obra, né? Então, a gente tem a abertura da Niemeyer lá no começo do século XX, a gente tem a construção do Hotel Nacional na década de 70, a gente tem um Sheraton também na década de 70 aqui, e a gente tem um Fashion Mall aqui, né, nessa quarta menor foto. O Shopping Fashion Mall ele é de 82, então ele vai puxando gente para trabalhar ali, né? Então essa referência do Mário eu achei muito importante, porque é justamente isso, né? Porque ela tem aquela inversão do mito da marginalidade, né? Na verdade, a favela se constrói em busca de trabalho, não em busca de assalto. Então, é completamente diferente dessa ideia, né? Então, a gente se formou ali porque a gente queria e a gente quer trabalhar. Essa é a nossa função. O próximo slide, a gente já vê essa rocinha em 1970, né? E a gente consegue ver algumas casas de alvenaria, isso é muito legal, né? Ali em 70. E os telhados de madeira. Essa é a minha época, esse é o meu período. Esse é o morro que eu tenho memória. O próximo slide é uma foto icônica, ali antes de 78 um pouco, é o garoto atravessando a rua para buscar água. Né? O saneamento básico não é uma novidade nossa, né? O nosso problema de saneamento é esse. O túnel dos Irmãos foi aberto e não se levou em conta de novo, né? Que existia uma população ali do lado e não se construiu uma passarela. E o número de mortos, então, devido à travessia dessa rua, né, gerou protestos da favela da Rocinha para se conseguir uma passarela. E o surpreendente é que houve a construção dessa passarela. Então, isso mostra que no jogo de forças, né, a favela, ela, embora não exista oficialmente, ela consegue fazer pressão no Estado. Ela consegue fazer pressão no Estado ditatorial. Isso é mais perturbador ainda, né? A gente tem menos acesso hoje, dentro da democracia, eu consigo dialogar menos com o Eduardo Paes ou com o Crivella do que eu consegui dialogar com o Geisel. Então, isso é muito estranho. Isso é uma coisa também para ser estudada. Né? Que democracia é essa que não é tão radical assim e que ditadura é essa que não é tão poderosa assim e que também, se a ditadura fosse realmente tão forte, ela teria tirado a favela inteira, né? Ou ela não é tão forte ou a favela não é tão fraca. São perguntas para a gente se fazer. O próximo slide é sobre as ocupações, as grandes áreas que a gente tinha na Rocinha, né? E como é a transformação dessa favela, né? Ela vai se dando e a gente acaba não percebendo. Essa é uma garagem, funcionou, né? Como uma garagem de uma transportadora Amigos Unidos. Ela fica exatamente em frente à igreja que eu mostrei no slide lá atrás, a Igreja da Boa Viagem, que é a referência também, né? Eu quero ir na fundação. Eles vão ficar exatamente nesse lugar aí. O próximo slide é muito mais cultural, né? Os 3 blocos da Rocinha, né? Esse é o bloco, é o Império da Gávea. A Rocinha sempre teve uma tradição com samba. Não é de 89, não é de 79, não é da década de 50, 40. A Rocinha ela tem o samba na veia ali. Então esse, na verdade, são um dos blocos mais novos, né? Que é o Império da Gávea, Unidos da Rocinha e o Sangue Jovem, né, esses 3 blocos, eles foram fundidos, eles não se fundiram, eles foram fundidos e se transformou, então, na nossa escola de samba, que está no próximo slide, que é a nossa Acadêmica da Rocinha, cujo símbolo é uma borboleta. A gente podia ter o símbolo como um urso, como um leão, um tigre, uma pirâmide,
mas escolheu uma borboleta. Tudo bem que é uma transformação, tem uma conversa legal, mas pelo tamanho da favela, eu preferia um animal um pouco maior. Mas sim, então a gente foi fundado ali como escola em 1989 e a gente teve simplesmente o Joãozinho 30, o maior carnavalesco dos tempos. Foi o carnavalesco da Rocinha. E o próximo... Deu uma caída, Fernando, então, e aí só trazendo uma das questões, quando está mostrando essa passarela, só remete ao que o Fernando está falando, né? A abertura do túnel, né, em 78, não se construiu nenhuma passarela, né? E foi uma luta dos moradores a conquista de passarelas mais à frente, né, que é o direito de ir e vir pela cidade. Essa construção da passarela amplia essa possibilidade do direito de você atravessar para você pegar uma condução para você ir para Copacabana, Botafogo, Leme, Leblon, de uma maneira mais rápida nesse sentido, do que você cruzar toda a Estrada Gávea ou a Niemeyer. E tem um outro fato interessante, que a primeira escola pública na Rocinha, como daqui, a Escola Francisco de Paula Brito, que é de 1970. Né? Quem foi o Francisco de Paula Brito? Eu sempre trago isso. Foi o primeiro tipógrafo negro, né? O primeiro tipógrafo negro do Brasil, e leva o nome da escola. Então, ele é o primeiro tipógrafo, ele foi tradutor de peças teatrais de outro idioma para o português, ele foi empresário, né? Então, assim, um camarada familiar dele é originário de Magé, não é? Se eu não estou enganado. Então, assim, ele produziu muito, né? E a gente não tem quase nada dele na Rocinha, né? A não ser a escola. Mas a escola produz muito. Isso aqui é o mais interessante, né? A escola é uma das mais que escreve sobre a própria Rocinha e que tem bastante informações, não é, sobre a Rocinha a partir dos alunos que vão escrevendo suas memórias e histórias. Pode continuar aí, Fernando. Está com você. Eu estou perdendo o áudio aqui. Você está me escutando? Sim, estou te ouvindo. Vamos sim. Tá, eu estou ouvindo aqui bem baixinho. Então, eu não vi o que você falou, mas Você conseguiu ouvir o que eu falei da passarela? Tá. Então, pode ir para o próximo slide, por favor. Está aparecendo para você, Fernando? Sim. Esse é o... Junto com essa passarela, né, do slide anterior, a gente começa, então, com as obras do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que eu não sei se vale a pena entrar numa discussão aqui, né, porque as obras que entram na favela são minúsculas. Então, assim, foi o posto policial, o Estado entrou assim, né, pelo posto policial, que funcionou durante muito tempo na Rocinha, foi praticamente o único equipamento público na Rocinha, e a Escola Francisco de Paula Brito, que fica lá no meio da Rocinha, que ela é de 71. Então, depois o posto de saúde na Rua 1, em 1982, e pouquíssimas coisas dentro da Rocinha. Então, o PAC ele é de 2008, 2009, então ele entra com grandes obras na Rocinha, né? Uma pretensão assim, de um gigantismo. Então, essa é a passarelinha Maia que a gente viu. Essa é a obra do complexo esportivo, que fica lá embaixo, do lado do túnel Zuzuâncio. Esse CIEP do lado, que a gente está vendo aqui, é justamente o nosso grande parceiro, que é o Timbó. Esse colégio é um super parceiro do museu, que a gente está firmando, vai fazer o inventário participativo da Rocinha, justamente com esses alunos aqui do CIEP Ayrton Senna. Então, essa obra está pronta hoje, é uma obra bem interessante, bem bonita, e que se concluiu. Vamos ver o próximo slide? Esse próximo slide ele é muito interessante porque é a obra de construção do conjunto habitacional ali que fica na Rua 4.
né, essa Rua 4, né, ela não sai da nossa referência, né, Rua 1, 2, 3 e 4. Então, a Rua 4 ela é reaberta, né, porque então você tinha um projeto de rua que foi se estreitando e se tornou um beco com 1,5 m, 2 metros de passagem. Então, essa rua ela foi reaberta. Para essa rua ser reaberta, casas precisavam ser demolidas. E, em teoria, né, segundo a teoria do pacto, essas pessoas que seriam removidas dessa rua reaberta seriam colocadas para esse conjunto habitacional. Então, é a nossa forma branda de remoção. Então, a gente conseguiu... Eu acho que se acalmou os ânimos dos moradores, mas sabendo que você tinha um destino próximo. A diferença é que as casas eram muito menores do que as casas que as pessoas tinham. Então, já era uma desvantagem, que criou um desagrado ali geral. Segundo, o que a gente viu, a promessa era de mais ou menos, 500 apartamentos. E, ao fim, foram entregues 110 apartamentos e oficialmente foram retiradas 230 lajes. 230 lajes dá muito mais que 230 casas. Então, a conta já não bate de forma nenhuma. Então, é emblemático por conta disso. Você tem uma obra sendo feita, mais um momento de enganação, né, que a gente passa, e foi muito traumático. Esse período de obra do pacto foi bem desagradável. Eu trabalhei no canteiro social nesse período, então era bem desagradável fazer as reuniões, as pessoas chorando e sendo removidas, e desesperadas, sem ter para onde ir e não sabendo para onde ir. Foi um momento forte na história da Rocinha. Eu que vivo contando a história das remoções, acabei passando por esse processo, por essa experiência dentro dessa obra do pacto. Não foi nada pesado. O próximo slide é justamente a abertura da Rua 4. Né? Então, são as pessoas aí da Secretaria de Obras em ação, abrindo essa rua. Isso é lá no comecinho, bem perto ali do Boiadeiro, próximo da Associação de Moradores. Ela segue para a esquerda e sobe. E ela respeita exatamente o traçado original da Rua 4, lá do condomínio Praia da Gávea. Exatamente, sem tirar nem pôr. Então, segue exatamente por aí. Uma coisa que eu acabei não colocando aqui, Firmino, falta para a gente aquele mapa do loteamento da Rocinha, que, incrivelmente, porque quando a gente fala de favela, a gente diz que a favela ela é desorganizada. Mas se você pega o mapa, que ele é de 60 ou 50 ou 30, eu não lembro a data agora, mas quando você pega... 1920. Os lotes são todos respeitados. Eles continuam. Em 2021, você tem o mesmo volume de lotes dentro da favela. Então, é uma discussão para a gente ter também sobre favela, sobre organização e desorganização. E quem diz que a favela é desorganizada? Né? Quem é que decreta isso? O próximo slide é o terreno onde funcionou a clínica do Dr. Mário. O menino quer falar sobre a clínica do Dr. Mário, o terreno? Então, essa clínica, né, que é esse terreno que vocês estão vendo, né, porque a clínica ela deixa de existir, né, em função da desapropriação para a construção de um aparelho cultural que é uma briga, né, que sempre foi uma luta dos moradores. Mas o mais interessante é que, antes da clínica, né, ali já existia um centro de Umbanda. E esse centro de Umbanda teve a primeira peça teatral, né, isso a gente está falando da década de 50, por aí, 60, e o interessante é que depois se transforma, né, nesse espaço cultural, que é a biblioteca, né, ou melhor, Centro de Cultura e Comunicação e Convivência da Rocinha, que é o C4, que foi discutido exaustivamente o conceito, mas, tendo em vista que o senhor Cabral, né, trouxe a Biblioteca Parque, e aí ficou Biblioteca Parque C4. A única coisa que conseguimos manter foi o C4, né, que tem a ver totalmente com também um explosivo. Então, a intenção era explosivo cultural de dentro para fora, essa explosão, né, com toda a transversalidade, né, que nós tínhamos pensado, né, que poderia ter se transformado, mas, infelizmente ou felizmente, nós temos aí, né, a Biblioteca Parque da Rocinha, que retornou recentemente, né, como toda a área da cultura,
né, não tem orçamento, né? A cultura como um todo não tem, né, um orçamento, né? Então, fica só essa deixa aí para vocês, né, nesse sentido. Pode passar, por gentileza, professor? Bom, aí nós temos as subdivisões, né, do imaginário que está dentro do nosso imaginário, essas subdivisões, né, que é a Rocinha, né? Nessa subdivisão aí nós somos 21 subdivisões, subbairros, podemos dizer assim, até porque a Rocinha é considerada bairro, né, de 1993, né, decreto de bairro. Porém, ela não tem estrutura, não tem a infraestrutura, né, a regulamentação nesse sentido. Mas como é que a gente usa também nesse determinado momentos políticos? Então, vocês estão vendo aí Cachopa, Dionéia, Vila Verde, Cidade Nova, Largo do Boiadeiro, bairro Barcelos, Rua 3, Rua 4, né? O Fernando estava falando das ruas, né? Vila Cruzado, Faz de Pressa, Terreirão, Macega, Roupa Suja. E essa parte de cima, né, está escrito Vila Cruzado, aí, na verdade, é o Laboriô. Não é? E hoje, não é, a Rocinha se ampliou o número de subbairros, né? Subbairro dentro de subbairros. Né? Então, aonde ali na Vila Verde, na parte de baixo, no finalzinho, era um motel chamado Trampolim. Esse motel foi desativado e virou Vila Trampolim. Então, foram sendo ocupados mais para dentro da mata, nesse sentido. Então, Cachopa, não é? Cachopinha também tem uma parte. Né? Então, a Rocinha ela vai se dando, né? A parte do Laboriô também vai sendo mais ocupada na parte de cima e descendo mais, né, para onde hoje é o Parque Ecológico, mais para baixo. Então, aí nós temos uma realidade que é o grande débito habitacional, a especulação imobiliária, e por você morar numa área totalmente, né, hipervalorizada, que você está entre os dois bairros, de São Conrado e Gávea, com transporte, né, e, né, para você circular pela cidade. Pode passar, por favor? Professor Mário, por gentileza. E aí nós temos as nossas fontes, não é? Esse foi o nosso último slide. Firmino? Sim, senhor Miro. Deixa eu falar uma última coisa, falar sobre o último slide. Vou voltar um pouquinho. Que esse último slide ele é interessante, né, porque como o Firmino já explicou, né, são as divisões dos subbairros que a gente tem na Rocinha, e ele é muito interessante para essa nossa discussão sobre identidade, né, essa identidade favelada, identidade da Rocinha, né. O governo também tentou mudar o nome de Rocinha para Complexo da Rocinha. Não funcionou, porque, embora a gente veja aqui, né, várias subdivisões dentro da Rocinha, toda pessoa que mora na Rocinha, como identidade, se você perguntar, né, de onde você é, a pessoa vai dizer, eu sou da Rocinha. Então, ela tem uma referência com a Rocinha. A Rocinha ela não é subdividida dentro dela, não há facções facções identitárias dentro da Rocinha. Todas as pessoas que moram na Rocinha se remetem à Rocinha. Agora, dentro da Rocinha, eu preciso me referir ao local onde eu estou mais próximo. Aí sim, você é da Rocinha de onde? Eu sou da Rocinha da Vila Verde, eu sou da Rocinha da Rua 1, eu sou da Rocinha da Rua 2, mas eu sou da Rocinha. Então, a gente não tem esse racha identitário. Então, isso é uma coisa muito interessante de se pensar e de se trabalhar também, né? Essa identidade da Rocinha, que ela é completamente coesa. Então, quem mora na Rocinha é a Rocinha. Né? Claro que eu preciso me identificar, às vezes, numas conversas muito ingênuas, né, com pessoas de fora, né? Aí você diz, eu moro na Rocinha. Aí a pessoa diz, eu conheço uma pessoa que mora na Rocinha. É fulano, você conhece? Fala, ok, mas onde ela mora? Né? Em que localidade da Rocinha ela mora? E não é possível, né, a gente abarcar, conhecer aquelas 100 mil pessoas. Mas o que eu queria dizer é justamente isso, que existe uma identidade forte e coesa de quem é da Rocinha, né? Assim como o Vidigal também, assim como Santa Marta. Então, não é
essa subdivisão interna. Né? Então, a gente pode um pouco se enganar com isso, né? De olhar os subbairros da Rocinha, que realmente são marcas fortes dentro da Rocinha, né? A Fundação, Rua 4, Rua 1, Boiadeiro, da Sopa, de Onéia, tem todos esses lugares ali. Mas, no geral, Fernando, sai, tem uma pergunta aqui no chat aqui. Eu só vou propor da gente encerrar e a gente abre para comentário, pode ser? Ah, Aí a tá. Maristela... Tá? Maravilha. Tá ok. Eu posso, então, parar aqui o compartilhamento? Pode sim. Pode. Tá, Maristela, só... Aí eu só... Ih, caramba, peraí, me enrolha aqui. As fontes estão aí, que eles já tinham falado. Então, beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Maristela, já vou abrir para você, tá? Conversar aqui. Queria só fazer um comentário muito rápido, além de agradecer, né? Mas para fazer o link aqui com a aula, quando vocês falaram que é o Museu Vivo, né? É impressionante o trabalho de vocês, porque é um mundo de informação, né? E assim, vocês estão aí fazendo um trabalho imenso de encontrar informação, de reunir, de catalogar, né? E eu sempre falo para os alunos, né? Pesquisa a gente não, na verdade, quando é uma pesquisa assim, doutorado, mestrado, ela até tem um prazo, e o de vocês não tem, né? Porque é uma pesquisa que vai muito além de vocês, vai ficar para o resto da vida. E assim, por que eu estou falando isso? Esse volume de informação, eu pesquisei sobre a Praia do Pinto, e eu já tinha acabado o doutorado quando, um mês depois, eu encontrei, por acaso, assistente social que chegou primeiro no incêndio da Praia do Pinto. Só que eu já tinha feito a pesquisa, já tinha entrevistado todo mundo, então perdi. Né? E é um museu vivo, e aí eu só gostei também dessa parte que a Maristela levanta aí, e que vocês falaram da identidade, né? Porque é um museu vivo que é um trabalho imenso e fundamental, e é o que a gente tem trabalhado aqui nessa disciplina sobre isso, é do direito à identidade. Né? Para vocês falaram muito disso, né? De ser reconhecido como Rocinha, de ser reconhecido como parte da cidade, e o que a gente tem trabalhado aqui com o direito a essa identidade passa um direito ao passado, né? De ter esse passado reconhecido, e para ter esse passado reconhecido, precisa ter alguém que vá lá e cavuque esse passado, mostre que existe um passado. Né? Então, assim, Firmino e Fernando, estou assim, que bacana, que trabalho assim excelente. É uma pena que o Fernando falou, né? A primeira vez que vocês estão falando numa disciplina de história, para a faculdade de história, mas é o que a gente puder ajudar aí, não só eu, os alunos. E só uma última coisa que eu queria falar, eu trabalhei no ITERJ, né? E eu cheguei a pegar o ITERJ, para quem não sabe, é o órgão que trabalha com regularização fundiária. E eu cheguei a ver essa apresentação do governo do estado na época sobre o projeto para a Rocinha. E essa questão da titulação, o estado é uma zona. Eu estou falando do estado, não estou falando do governo do estado só, não. Estou falando prefeitura, governo federal. É uma zona, porque essa questão fundiária no Brasil, a gente nunca vai resolver ela nesse modelo atual que a gente tem. Porque é uma sobreposição de títulos, de posse, de não sei o quê. Você pega ali o governo do estado, junto com Paulo Rebelo de Castro, naquele projeto do Cantagalo, né, que foi um projeto que o Instituto Atlântico investiu muito dinheiro para dar o título para os moradores, naquela lógica de que, não, se os moradores tiverem título, eles vão ser cidadãos, que eles vão poder... Né, naquela lógica lá do Hernando de Soto, lá do Peru, a internet deu uma falhada. E aí, de 1.000 e tantas propriedades que teriam... 1.000 e tantas famílias, só 44 conseguiram a regularização. Detalhe, um Estado basicamente fazendo tudo. Né? Projeto super de empresa, iniciativa privada, mas quem fez tudo de verdade foi o Estado. Comentários. Eu já falei isso aqui também na turma. O
circunscrição da Gávea, né? O que hoje a Gávea, um pouco do Leblon, um pouco do Jardim Botânico, de Maria até ali a Gávea, aproximadamente. A Gávea era a quarta área com mais população negra do Rio de Janeiro. Então, houve, de fato, um esforço imenso das elites e do Estado em gentrificar, né? Em limpar, fazer uma limpeza étnica ali na região da Gávea. Foi isso que aconteceu, né? Com a remoção das favelas, com a questão da valorização imobiliária e eu tive acesso a uma reportagem pós-remoção de favelas, já no meio dos anos 70, que a palavra que passa ali pela estrada da Gávea ainda tinha uma questão de levantar uma defesa da remoção da Rocinha também, isso no meio dos anos 70. Gente, obrigado aí. Vou passar para a Maristela. Maristela queria fazer uma pergunta. E aí, Fernando e Antônio, se vocês quiserem comentar em bloco, de repente é melhor, né? Pode ser para vocês? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mais uma vez, obrigado. Maristela, cadê a Maristela? Esteja à vontade, Maristela. Vocês estão me escutando, gente? Ah, sim. Sim. Boa noite Sim. a todos. Eu ainda estou enrolada aqui com esse computador. Então, essa seria a pergunta. Boa noite. Boa noite. Que é o seguinte, eu vou tentar ser sucinta. Eu sou arquivista do programa de memória, programa de memória dos movimentos sociais, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Vocês já estiveram lá em um evento, eu me lembro do Fernando, que foi Trabalho Memorial em Favelas, né? Então, aí eu reorganizei o acervo a coleção formada pela Lígia Segala, sobre a Rocinha, né? Cobrindo o trabalho que ela desenvolveu entre os anos 70 e 80, junto à Escola ASPA. Então, ela tinha um arranjo, né, uma organização original, e eu reorganizei. Aí eu estava com muita vontade de entrar em contato com vocês, porque eu não estou conseguindo me articular com a Lígia, né? Porque, por ser uma coleção, há informações a que eu não tive acesso, porque a coleção é muito estratificada, né? Então, assim, está organizado o acervo, mas eu adoraria entrevistar vocês, assim, né? Sobre o acervo, que é riquíssimo. Só que são extratos de vários acervos produzidos na Rocinha. Tem associação de moradores, tem documentação administrativa das associações, tem periódicos, tem, inclusive, os periódicos, o Tagarela, né? E outros periódicos das demais comunidades. Enfim, o acervo é maravilhoso. Então, assim, uma das minhas preocupações, ele já poderia estar disponibilizado, mas por questões internas ainda não foi. E uma das minhas preocupações era, inclusive, esse mapa, né? Um mapa mais etnológico, mais humano, né? Que identificasse, na verdade, geograficamente a Rocinha, mas as atividades dos moradores, né? Atividades econômicas, atividades rurais, na verdade, o que é movimentado por esses moradores de modo geral, né? Então, seria mais ou menos um mapa mais humano, pode-se dizer assim, né? Não sei se o termo está correto. E, quer dizer, além da pergunta, eu adoraria entrar em contato com vocês, né? E eu sou mestranda de estudos culturais, então, na verdade, vai ser minha dissertação, porque eu me apaixonei pelo acervo. Então, eu precisaria também fazer essa pesquisa de campo, né? Então, eu iria tentar por meio da Lígia Segala, porque ela ainda tem contato com vocês, mas eu não estou conseguindo, assim. Então, enfim, não vou mais me prolongar, mas eu fico pensando, inclusive, nesse mapa, né? Com mais gente, né? Esse mapa mais humano seria, assim. Aí eu agradeço a vocês, eu posso encaminhar o meu e-mail.
E posso mostrar para vocês a nova organização, porque até onde eu sei, vocês têm a organização original, né? Então, Maristela, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Firmino, estamos te ouvindo. Está picotando muito, não é? O áudio veio picotando muito, né? Mas eu consegui boa parte, né? Essa questão do acervo que você falou, a Lígia ela comentou há muito tempo, não é? Essa questão do acervo, e a nossa preocupação também, né, desses quase 20 mil documentos, né, digitalizado e catalogado, é o processo que nós pretendemos agora, não é, numa parceria que nós estamos com a PUC, não é? Firmino? Com o professor Rafael não é? Está me ouvindo? Sim. Agora sim, deu uma caída. Estamos te ouvindo. Agora não estamos. Fernando, você ouve a gente, Fernando? Eu estou escutando. E o Firmino caiu. Ah, voltou. Estamos te vendo, Firmino, só não estamos te ouvindo. Melhorou agora? Está dando para ouvir? Isso. Agora sim. Sim. Então, nós estamos, não é, numa parceria para ver se a gente consegue disponibilizar boa parte do acervo, mas acredito que só para o ano que vem que nós vamos conseguir. Nós já estamos com um site novo, né, pronto para nós começarmos a subir as informações do nosso acervo, e gostaríamos muito de estar conversando com você, porque nos interessa o seu trabalho que você está fazendo também. A gente está em contato com a Lígia, né? Infelizmente ela teve Covid, né? E aí está de repouso, né? Mesmo ter tomado a segunda dose, então algumas pessoas, né? Mas ela já está bem, tá? Ficou com a parenta dela, né? Adoentada também, então ela está acompanhando, então está se conseguindo se falar, mas precariamente em função desse processo. Só retomando o que você perguntou em relação dos espaços de circulação, de comércio, igreja, escola, primeiramente a questão da concentração de comércio na Rocinha se encontra no bairro Barcelos, não é? Que é na parte baixa. Mesmo você circulando, né, fazer uma rocinha histórica com a gente, você vai ver que tem comércio, né, em toda a parte da favela. Né? Então, tem becos, você entra em becos, você vai encontrar, no caso da Rua 3, desde o exato momento que você entra na Rua 3, que é um beco de 1 metro, no máximo 2 metros de largura, dependendo um pouco, você tem, do começo ao fim, você tem comércio. Você, na Rua 4, você começa com comércio, termina com comércio. Não é? Na Rua 1, a mesma coisa, você tem comércio lá em cima, no comercinho, até o final da Rua 1. Então, assim, só entrando mesmo, você vivenciando, você vai entender um pouco, né? Porque essa quantidade de comércio, que é interessante até por causa do próprio relevo, né? Que se foi se constituindo, que foi da forma como foi sendo ocupada a Rocinha. Né? Então, Fernando falou 101 mil, então, eu sempre trabalhei com mais de 150 mil. Né? Então, maior do que muitas cidades do interior, né? Brasil afora. Aí, né? Então, assim, aí tem uma dimensão da quantidade de informações que nós estamos falando, e aí, se tratando de memória e história, eu sempre falo que o maior acervo nosso são os moradores, são eles que guardam as memórias e histórias, são eles que são os guardiões, não só da Rocinha, mas de onde vieram. E aí, falou da Praia do Pinto, quantas pessoas que vieram sendo expulsas de várias outras favelas, né, que carrega várias, né, sobreposições de remoções, não é? Desde o pessoal da favela do Esqueleto. Não é? Então, assim, tem muitas informações que a nossa intenção, não é? Ela não acaba. Nós começamos, agora, aonde vai parar, nós não sabemos, porque são muitas informações riquíssimas, não é? E é onde que nós, moradores e moradoras, temos o direito de ter essas informações, né? Porque, assim, eu sempre falo, a história oficial nos nega, então nós não podemos cometer o mesmo equívoco da história oficial, né? Negar, né, o outro. Então, ao contrário, nós vamos incluir o outro,
né, nessa oportunidade dele poder estar relatando de várias formas, né, as suas memórias e histórias que têm a ver com né, a construção da favela e a construção da cidade. Como é que é uma via de duas mãos, não é? Que sempre ocorreu e que só um lado, né, se beneficiou e não quer dar o direito do outro lado também ter o direito. Então, é um pouco nessa linha, né? E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas só mesmo você fazendo uma racinha histórica com a gente que você vai compreender, né? E aí são todos e todas, né, convidados, né? Quem sabe a gente fazer uma rocinha histórica nesse sentido. Depois eu passo o contato de vocês, eu faço essa ponte aí, Maristela, Firmino, tá? Maravilha. Obrigada, gente, pela oportunidade. Valeu. Fernando quer falar? Quero fazer um... Oi? Oi, Mário. Parece que eu sou um discípulo. Não, o Fernando vai falar. Ah, sim. Só está um pouquinho baixo, Fernando. Vou te pedir para falar um pouco mais alto. Meu áudio está baixo? Agora melhorou. Melhorou? Na verdade, eu estou ouvindo pouco aqui, então estou me esforçando. Mas só para, nessa questão sobre trabalho, Firmino, a gente não pode esquecer do nosso exemplo histórico, que é o Morro da Roupa Suja, que fica ali ao lado do Túnel Dois Irmãos. Né, o nome permaneceu, né, Morro da Roupa Suja, porque ali antes da abertura do túnel, você tinha nascente de água. Então, onde tinha uma abundância de água que as mulheres iam lavar as roupas ali para fora, né, Leblon, Copacabana e Ipanema. Então, você tinha uma atividade econômica que liberava as mulheres, né, economicamente. E com a abertura do túnel, essas fontes, né, esse impacto ambiental que nunca foi levado em consideração, com a abertura do túnel, essas vias, essas fontes de água secaram. Essas fontes de água secaram e também tirou o emprego dessas mulheres, né? Tirou a liberdade, essa autonomia financeira que essas mulheres tinham. Então, é um ponto interessante a gente sempre guardar na cabeça, né? Como é que essas mulheres operavam e como é que elas perderam essa autonomia econômica, que também faz parte do mundo do trabalho. Nós estamos chegando, acho que no finalzinho, não é? Só trazer que eu esqueci de falar, não sei se o Fernando falou, não é? O nome do museu, né? Sankofa, né? Eu estava pensando nisso agora, ia perguntar isso. Porque você, Mário, você falou, né? Quando você fez uma fala, você falou o nome, você traduziu, né? Porque Sankofa está dentro do conjunto de Adinkra, que para alguns eu considero como uma escrita, né, e outros são símbolos, não é, que são africanos, de origem africana, na Costa do Marfim, de Gana, não é, e que foi sempre muito, muito utilizado. São um total de 12 símbolos, e dentro desse um símbolo nós temos, ou escrita, não é, nós temos um pássaro mítico, né, que lá atrás, logo no começo, mostra um pássaro mítico, não é, com a cabeça para trás e os pés para frente, que na nossa tradução, se eu quero construir o presente e o futuro, eu tenho que olhar o passado. E né, o passado não é só com a questão do saudosismo, mas o que foi construído, o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, né? Por que exterminaram, né, determinadas partes, para nós entendermos isso e para frente como nós vamos nos proceder, errarmos menos, não é? E também valorizar aquilo que foi conquistado, né? E aí nós estamos falando de favela, eu sempre trago que boa parte do que foi produzido, o que nós temos de políticas públicas na favela da Rocinha, eu acredito que a grande maioria das outras favelas também, com conquista dos moradores, para não serem removidos. No caso da Rocinha, nós temos que é do tempo dos mutirões, né, que está no livro Varal de Lembrança, né, que o tempo dos mutirões por limpeza das valas, das organizações, né, de higienização, de imunização, e aproveitando que agora no mês de novembro
até março, fevereiro, talvez até abril, mais ou menos, né? Nós vamos estar com o museu com Rocinha pela Vida. Nós vamos estar falando, a partir nós conseguimos o edital em parceria com o CECIP, que é o Centro de Imagem Popular, Criação de Imagem Popular, pela emergência da Fiocruz. Então, nós vamos estar falando de memória e história, que é justamente esse período da década de 60, 70 e 80, que pega esse período, né, da cobertura de vacinação que começa no Brasil, e radicalizar, né, as várias doenças, sarampo, meningite, todas essas doenças que hoje as pessoas não ouvem mais falar em função das vacinas. Então, a gente vai trazer essa memória histórica e apontar para contrapor hoje por que as pessoas não querem tomar vacina, se elas sempre foram vacinadas, e por que elas negam a vacina. Então, é falar de memória, história, de conquista, e hoje que se tem de conquista, as pessoas estão se negando à ciência. Então, estou trazendo isso que tem a ver também com o que a gente está falando, porque são do tempo que legal, hein? de organizações, de conquistas, né? Então, só trazer essa deixa, e a gente vai divulgar mais à frente aí. Infelizmente, realmente está chegando no limite. Fernando, você quer falar mais alguma coisa? Sim, aproveitar porque o nosso símbolo Sankofa, né, eu acho que uma coisa se encaixou com a outra, e é justamente o trabalho que o museu faz. Né? A gente olha para trás, isso é óbvio, né? A gente está tentando construir alguma coisa, isso também é óbvio, mas politicamente, internamente falando, a gente sabe que a gente está no meio. Como a gente começou falando, né? A gente não começou a memória da Rocinha. A gente está tentando sistematizar uma memória da Rocinha. Então, a gente se apoia no que já vem, a gente tem certeza, a gente tem consciência que está no meio e a gente não sabe para onde está indo. E a gente tem certeza, assim como o símbolo Sankofa está dizendo para a gente, né? A gente está se apoiando no passado e projetando o futuro. Então, nesse momento presente, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação de novos quadros para o museu, porque a gente sabe que a gente está construindo uma coisa que é coletiva e é pública, e a gente sabe que não vai permanecer. Então, a gente tem uma preocupação política com formação de novos quadros para dentro do museu. Então, a gente não tem a vaidade ou a pretensão de ser dono do museu, porque isso é um coletivo, isso é uma coisa de grupo. Então, a gente sabe que a gente se apoia, né? Acho que é Humberto Eco que fala, né? Nós somos anões nos ombros de gigantes, né? É isso, o Museu Sankofa hoje, a gente tem um anãozinho em cima do ombro da Rocinha, de uma história de 100 anos, e a gente sabe que a gente vai passar. Então, politicamente, estrategicamente, a gente puxa novos quadros para dentro desse museu, né? Novos jovens, novos moradores, para pegar isso, para segurar essa alça quando a gente largar isso. Então, a gente tem essa preocupação política. Eu acho muito bonita, né? esse papel que a gente faz, né? Essa consciência de que a gente precisa de uma formação, de que a gente precisa de outras pessoas junto com a gente já está com alguns jovens junto com a gente, né, fazendo esse movimento, que a gente sabe que na hora a gente tem que soltar isso, e esse movimento, que é um movimento social, ele precisa continuar. Então, essa é a nossa grande preocupação, a gente distribuir isso, por isso que, e a gente trabalha no museu com a ideia, um poema muito bonito esqueci o nome do filósofo, poeta, que ele fala, é um poema chamado Guardar, né? Que ele diz, guardar é expor, guardar não é trancar num cofre, e é justamente o contrário, quando você quer guardar alguma coisa, você expõe, porque se você distribuir isso para mais pessoas, então a chance de sobreviver é muito maior do que eu esconder isso. É o que a gente faz dentro do museu, né? A gente pega essa memória e distribui, porque a gente tem certeza, dentro dessa coisa da oralidade, né? Se mais gente ouvir essa história, mais chances essa história tem de permanecer viva. Esse dado importante do museu. Eu agradeço muito aqui. Eu vou encerrar a gravação. E eu queria tirar uma... Professor! Oi! Oi, Nívia. Dá tempo de fazer uma perguntinha bem rápida? Só uma dúvida que eu tenho. Dá sim. Claro. Está me ouvindo bem? Boa noite, Firmino e Fernando. Eu só queria saber, para além desse trabalho de memória que vocês fazem, que é brilhante, vocês conseguem desenvolver com a comunidade algum projeto pedagógico
tipo, oficina, para além desse trabalho de memória que vocês fazem, que é incrível? Então, nós tínhamos, né, até pouco tempo, antes da pandemia, eu posso dizer que, de forma pedagógica e compartilhada, chá de museu. Né? Chá de Chá de museu. museu. Como é Não que tem um chá de funcionava bebê, esse? não tem um chá de bebê, que as pessoas levam presente, e o chá de museu em cima de um tema, onde nós convidamos o morador para ele relatar, conversar com a gente, e a gente registra isso. E aí, né? E aí é claro que tem um chá também, não é? Aí é um bolo, não é? Aí, lembrando, é um bolo, é um chá de erva cidreira, então vamos pegar também pela questão afetiva do tato, do cheiro, do gosto. Né? Então, você traz uma memória afetiva, não é, numa roda de conversa dessa, como é o chá de museu. Essa é o que mais a gente conseguia fazer, né? Mas em função da pandemia, provavelmente isso agora é só para 2022. Muito, muito legal, Firmino. Muito obrigada pelo esclarecimento e achei incrível essa ideia do chá de museu, até porque vocês até criam novas memórias, né? Além de trazer o pessoal dos Sim, moradores, vocês criam essa memória afetiva. Muito legal. Muito obrigada pelo esclarecimento. e você daí. Eu só queria, antes da gente encerrar, convidar. Aí depois eu mando para vocês, tá, Firmino e Fernando, também essa foto, para registrar. Vou encerrar aqui a gravação. Quem puder ficar